Olá, paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Edinho, seu amigo, e esse é o meu canal Teologia e Graça na Veia. A pergunta é, quem aprova o obreiro, afinal de contas, né? E antes de saber quem aprova o obreiro, né, eu peço a sua ajuda. Me ajude a compartilhar esse canal, esse vídeo com alguém, se inscreve no meu canal, dá o seu like, faz o seu comentário, me ajude a propagar, a divulgar a palavra do Eterno para pastores, obreiros, líderes, né? Homens e mulheres que foram chamados pelo Eterno para fazer a sua maravilhosa obra. Glória a Deus por isso. Também aos que estão iniciando a chamada ao ministério, eu tenho certeza que esta palavra vai ser de bênção para todos nós. Me ajude, a bênção do Pai está sobre nós. Pois bem, Paulo, o apóstolo, disse para o jovem obreiro que ele ajudou e contribuiu na formação desse obreiro, chamado Timóteo. Paulo escreveu 13 epístolas, dentre elas epístolas pastorais, epístolas escritas em prisões, e Paulo também escreveu epístola direcionado para o obreiro, né, chamado carta pastoral, dentre elas Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo, também para o pastor Tito, né? Mas na segunda carta que ele escreveu para Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, diz assim: procura apresentar-se a Deus aprovado. Não é primeiro chegar a Deus e Deus aprovar, já chega diante de Deus aprovado. É mais ou menos assim: quando te chamarem, quando te observarem, quando te separarem, quando o pastor te chamar, quando o líder chamar, quando o coordenador te chamar, quando o ministério chamar, é porque esse obreiro já observaram ele, porque esta pessoa, o irmão, a irmã, já foi observado e por isso chamaram o irmão. Tem um erro muito equivocado entre muita gente sobre ministério que aguarda, que espera ser chamado, ser separado para começar a trabalhar, para começar a fazer, e com o efetivo virá a aprovação de Deus. Não está errado, mas a ordem é primeiro se preparar, se formar, qualificar, estar pronto. Quando o coordenador, o pastor, o ministério chamar, você já está apto, pronto. Isto é importante. Segundo erro é que quando primeiro o líder, o pastor, o ministério chama e depois você observa que o obreiro, o irmão, a irmã vai se preparar para alguma coisa que ele ainda não tem. Observe, por exemplo, é muito comum. Por que isso? Porque é muito comum quando alguém começa a trabalhar na casa de Deus e eles começam a se qualificar depois. Seria importante fazer seminários, curso, frequentar trabalhos, os cultos, né, atuante, né? E quando o ministério chama, algumas coisas não tem ou então não está apto para fazer aquilo, né? É importante o obreiro estudar, qualificar-se, se formar, porque no dia que chamar, a oportunidade aparecer, é uma forma de dizer: estou pronto, estou preparado, eu me preparei para isto, né? Você observa quando um obreiro, ele vai para um campo, ele estuda a arte de fazer missões, ele vai para um campo missionário, um obreiro faz o curso de teologia, ele participa de seminários, de cursos, né? Cursos de terapia familiar, porque ele tem um desejo de dar conselho para jovens casais, ou para fazer encontro de casais. Então ele busca nesses cursos de terapia familiar. Olha aí, que maravilha. Você está entendendo? Então é muito fácil você fazer um trabalho, aí acaba acontecendo de fazer um trabalho na sua igreja, e você tem que usar lá de fora, trazer de fora, mas poderia qualificar-se dentro da igreja, ou você mesmo se qualificar. Não é? Quando o ministério chamar, falar: não tenho curso de teologia, aí tem que correr, fazer curso de teologia. Existe um mal assombroso na Assembleia de Deus, principalmente aqui na capital, em São Paulo, que muitos obreiros começam e você tem que chamar ele, você tem que ficar, faz curso de teologia, você tem chamada, se prepara, faz um curso, se qualifica, se reinventa, né? Faz
observa seu ministério, a tua chamada, investe em você, o ministério vai investir, o pastor vai investir, o líder vai investir, mas você precisa ser investido também, querer e deixar ser investido também. Faz um curso, você tem chamada, lê a palavra, faz um curso bíblico, um curso teológico para você tem chamada, sempre tem isso, mas o ideal é o obreiro perceber que tem uma chamada, se convencer da sua chamada e investir em si mesmo. Quando chamar e quando aparecer ocasião ou oportunidade, a formação, você estará como obreiro aprovado, não é? Isso é importante para todos nós. Observamos que não é que Deus ele aprova, Deus deixou a igreja, não é que Deus aprova, Deus assina, Deus confirma. Deus deixou a igreja te observa, a igreja te ajuda a ser moldado, a igreja te louva, a igreja te aprova e te reprova, a igreja te aplaude, a igreja intercede por você, a igreja te faz a defesa, a cobertura, o pastor investe em você, o pastor te observa, os líderes observam você, o ministério observa você, seu trabalho, os frutos. Então, Deus deixou a igreja como uma agenciadora, observa, investe em você e te qualifica. Quando chega a oportunidade, não é que você vai se preparar, mas você já está pronto, preparado para qualquer situação, circunstâncias, seja na situação do culto, da tua igreja, não é? Ou quando o pastor precisar, representar o pastor, fazer uma troca de pastor, fazer um culto fúnebre, fazer um casamento, administrar uma santa ceia, um culto no lar, coordenar um departamento, você ministrar aula em escola dominical, você ministrar aula em curso de teologia, você pregar a palavra, você ir para alguma cidade, ou você dirigir um ponto de pregação, você dirigir uma congregação, ou ser a primeira congregação, ou uma igreja maior, um desafio maior, um campo, um setor, uma regional. Por isso que você precisa se preparar, isso é importante. Se deixa o Espírito Santo te dar essa diretriz, investir em você. Você precisa ser investido. Você é um obreiro, guarde isso no teu coração. Tenho certeza que esta mensagem está entrando no teu coração. Você é um líder, você é um obreiro, um homem, uma mulher de Deus em potencial a ser investido. Deixa Deus fazer isso em você. Quando você for chamado, é dizer assim: eis-me aqui, estou pronto, estou preparado para essa posição, para essa situação, para exercer o que o Senhor está me pedindo, o que o ministério está pedindo, o que Deus está colocando para mim fazer. Então procura apresentar-se aprovado. Para isso tem o pastor, o ministério, e eu costumo dizer assim, aprendemos esta frase: quem quer ser visto, quem quer ser lembrado, precisa ser visto. Ou seja, envolvimento. Por que o envolvimento? Primeira coisa, o envolvimento. Como que você vai apresentar e como que você vai se aprovando? Primeira coisa, envolvimento. Como que você vai demonstrar o desejo se você não se aproximar? Opa, isso aqui é interessante. Você só pode dizer que é interessante naquilo que você vê e naquilo que você se aproxima. Então, se aproximar, se envolver, mostrar interesse. Interesse em aprender, contribuir, cooperar, crescer, fazer mais. Crescer mesmo na presença de Deus, exercer chamada. Então, se aproxima. Isso é interessante. Por quê? Vai demonstrar o seu interesse, tá certo? A igreja, a escola de Deus, ela te observa. Quando você participa de trabalho de oração, seminário, escola dominical, se você participa, se você se envolve, se você se apresenta e de forma que demonstre, fala, opa, está interessado, opa, esse obreiro vale a pena investir, olha aí, é potencial para a gente investir. Se você faz algum curso, eu coordeno o curso de teologia e eu observo de forma surpresa para nós também, muitas irmãs, muitas mulheres fazendo o curso de teologia. Por quê? Porque o curso de teologia não tem uma proposta somente de consagração para homens, obreiros, não é isso.
mas a formação, para ajudar a formação de obreiros que começam no básico, depois faz o médio, e depois faz um bacharel, vai aperfeiçoando, o mestrado, se torna, fica em plena condição para o dia que a igreja, a instituição precisar, o ministério chamar, tem a formação adequada, são mulheres que coordenam, trabalham em departamentos. O conhecimento é importante, porque o conhecimento é exatamente a chave que abre todas as portas. No meu ponto de vista, a palavra de Deus, os cursos, ele vai te trazer formação e vai abrir as portas diante de ti. Obreiro que investe em si mesmo, as portas, as oportunidades, elas são consequência do que ele faz. Isso é importante para você. Investir, deixar ser investido, aguardando uma oportunidade que o ministério te chamar. Eu me lembro que quando o ministério me chamou, eu me preparei, olha, eu estava pensando, você faz? Faço. Então foram oportunidades que eu estava esperando, a primeira pregação, a primeira vez que eu fui fazer culto, fazer visita, eu observei como funcionava. Quando me chamaram, eu já estava pronto, eu aguardei aquilo. Quando me chamou para ser coordenador de jovens, eu já estava pronto, receoso, com medo, preocupado, mas dentro de mim tinha uma chama acesa, tinha uma vontade, um desejo. Eu sabia que aquilo ia ser uma oportunidade para mim, para o meu crescimento. Eu participei de reuniões com pastores, com obreiros, ainda muito novo ainda, mas tudo aquilo para mim foram informações, conhecimento, maturidade. Eu me sentia um homem de Deus, ainda muito novo, já me sentia um homem de Deus, eu já sabia que eu poderia ser uma referência, eu poderia influenciar a geração, e é isso que é importante. O obreiro precisa entender que tem chamado e precisa deixar ser investido, não é? Quando o pastor chamou pela primeira pregação, não é? No culto, no domingo à noite, eu estou falando coisa de muitos anos atrás, isso trouxe experiência, a primeira pregação no congresso, tudo isso me trouxe experiência. Tudo quando me chamou, eu não estava 100% pronto e preparado. Nenhum obreiro diz assim, eu estou 100% qualificado para isso. Não. Nós buscamos meios de preparo adequado para fazer. Porque nós sabemos que no exercício da oportunidade que apareceu, é que o aperfeiçoamento virá. É que as experiências, elas surgirão e nos trarão maturidade e tudo, e vai chegar numa concordância de que realmente você foi chamado para fazer o que você está fazendo, você foi chamado para estar onde você está, para ser o que você é, não é? Vão chegar num acordo, você mesmo, e olhar, você não chegou aí por acaso, você não foi jogado aí. Tem muito ministério que joga o indivíduo e ele tem que se virar. Não é assim, mas o importante é a sua formação, você chegar com o tempo de ter feito obras e não ter se arrependido, ter feito e ter tido um legado, ter deixado marca, ter deixado a sua história, seu registro, e isso é importante para o obreiro. Então, o obreiro tem que deixar-se ser aprovado, né? Tem que apresentar para Deus, né? Deus vai abrir as portas das oportunidades, e porque você investiu, e isso é importantíssimo para você. Da mesma forma, o pastor me pediu a primeira vez para representá-lo, tudo isso gerou muito medo, um pânico na minha alma, um nervosismo, mas eu enfrentei a situação, me trouxe maturidade. Quando o pastor me chamou para ir para um culto fúnebre no lugar dele, aquilo me trouxe um desespero para a minha alma, o que fazer, como fazer. A gente, por graça de Deus, o Espírito Santo faz com que a gente se saísse bem. E tudo isso trouxe maturidade. Meu primeiro noivado que eu fiz, meu primeiro casamento que eu fiz, o matrimônio, né? Foi bênção demais, trouxe experiência, maturidade, a gente aprende a ter postura, a se portar como um obreiro aprovado, né? Isso é importante.
Então, o meu conselho para você é, quando te chamar, faça isso. Você que pode fazer um curso de teologia, você que pode fazer um curso de missões, um curso de gestão de pessoas, um curso de administração. Quando o ministério te chamar, você vai encaixar exatamente em alguma igreja, em alguma posição dentro do ministério, por causa do curso que você fez. Eu estou fazendo direito, estou estudando, estou fazendo a faculdade de direito, tudo vale, é importante. Você vai ter condição de fazer uma palestra depois para jovens que precisam, desejam se formar. Entenda que você vai ser útil, você vai influenciar gerações. O curso de administração talvez seja útil para você assumir um campo, uma área do ministério, uma área administrativa do ministério, da igreja, um curso de talvez a experiência de contabilidade para uma posição no departamento financeiro dentro de uma igreja, de um setor, de um ministério, de um campo. Isso é importante, não é? Ou investir para você se formar como um professor de teologia, coordenar um núcleo teológico, para você se adequar, coordenar uma escola bíblica dominical, para você ser apto para ser um exímio ensinador das escrituras. Investe em você, apresente a Deus aprovado, não é? Que Deus vai abrir as portas da oportunidade. Apocalipse capítulo 1 vai dizer que ele tem as chaves na tua mão, versículo 18, ele tem as chaves na mão. Deus tem autoridade, Deus tem as chaves de toda a porta, ele tem acesso. Ele pode abrir e colocar você no lugar certo, na hora certa, mas investe em você, no conhecimento, faça os seminários, faça cursos, e os que eu fiz ampliaram o meu conhecimento, me manipulou de uma forma extraordinária. Curso preparatório para obreiros, curso para líderes, para coordenadores de jovens e adolescentes, conselhos de departamento feminino, para trabalhar com criança, departamento infantil, para trabalhar com assistência social da sua igreja, para você trabalhar na escola teológica, escola bíblica, aula de música, para você investir, para você preparar novos músicos, aumentar a sua orquestra da tua igreja, do campo, do setor, abençoar o seu departamento. Invista e deixe ser investido pelo amigo Espírito Santo. Ele vai te direcionando, vai te ajudando, e você vai estar sempre pronto, aprovado. No dia que o pastor te chamar, tá pronto? Tô pronto. No dia que o ministério te chamar, tá pronto? Você pode? Você faz? Eu faço. Você canta? Canto. Você prega? Prego. Você ensina? Ensino. Você faz? Faço. Você pode ir? Eu vou. Representa? Represento. Você assume? Assumo. Faça isso. A bênção de Deus está sobre você. Isso vai fortalecer o seu chamado, o seu ministério como homem e mulher de Deus, aprovado por Deus. Se apresente hoje, aprovado pelo Eterno. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Deus abençoe. Essa é a palavra de Deus para você neste vídeo. Se inscreva, compartilhe, abençoa a minha vida. Tenho certeza que esta palavra abençoará um próximo, outro irmão, certamente. Esse é o meu canal, Teologia e Graça na Veia.